Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Conselho de Economia de Minas Gerais, do Corecon MG. O meu nome é Gabriela Carraro, eu sou assessora de comunicação aqui do Conselho e hoje estarei mais uma vez prestando suporte a essa transmissão. Na live de hoje, que integra a nossa programação pelo Mês da Mulher, nós vamos debater as desigualdades de gênero e raça e as interseções entre ambas. Desde já, gostaria de agradecer a todos os espectadores pela audiência e agradecer também às nossas convidadas por estarem aqui conosco, proporcionando esse debate tão rico e pela disponibilidade. De antemão, já vou apresentá-las enquanto as agradeço. Hoje nós recebemos a professora doutora Tânia Maria Ferreira. Ela é economista pela PUC Minas, mestre e doutora em economia pela UFMG e doutora em história econômica pela USP, com estágio doutoral sanduíche junto ao Departamento de História Econômica da London School of Economics, do Reino Unido. Atualmente, ela é professora da PUC Minas e diretora acadêmica da Unidade Educacional da Praça da Liberdade, dessa mesma instituição. Também foi chefe do Departamento de Economia e coordenadora da área de História Econômica e do curso de Ciências Econômicas da PUC Minas. Ela é associada da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, a ABPHE, e integra o Banco de Avaliadores de Universidades e Cursos de Economia do Ministério da Educação e do INEP. A nossa outra convidada é a Isa Lourença. Ela é graduada em Comunicação Social pela FMG e trabalha como bilheteira do metrô. Ela participou do movimento estudantil e de outras lutas sociais da cidade, como movimentos feministas, antirracistas e contra a LGBTI-fobia. Foi coordenadora geral do DCE-UFMG e diretora de base do Sindimetro aqui de Minas Gerais. Ela é uma jovem negra, mãe, periférica, foi eleita vereadora de Belo Horizonte com 7.771 votos e hoje integra a Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte, entre outras. Como mediadora dessa discussão, nós teremos a Pamela Sobrinho. Ela é graduada em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário Milton Paiva, pós-graduada em Controladoria e Finanças pela ESAB e pós-graduanda em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também é conselheira aqui do Corecon, além de vice-presidente do Instituto Corecon Cultural. Ela trabalha como analista de arrecadação da FIENG e foi também uma das jovens selecionadas para o Encontro Internacional Economia de Francisco. E, por fim, nós temos a nossa presidenta aqui do Conselho, que estará conosco para a nossa abertura de hoje e também outras interações ao longo da live. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela PUC Minas, mestre em Ciência Política pela UFMG, Master e doutora em Economia Aplicada pela Universidade de Valência e é professora, pesquisadora e extensionista da PUC Minas, além, é claro, de presidente aqui do Conselho. Então, estando devidamente apresentadas, muito obrigada a todas as convidadas por estarem aqui presentes. Com certeza enriquecerão bastante esse debate. Bom, antes da gente começar, eu gostaria só de dar um recado bem breve, que é a respeito do nosso certificado de participação. A presença nessa live dá direito ao certificado, para que vocês possam aproveitar as horas de estudo, enfim. Então, caso vocês tenham interesse em solicitá-lo, basta preencher o nosso formulário, que estará disponível através do link que eu vou informar no chat ao vivo do YouTube, e participarem conosco no chat para confirmar a participação, enviando perguntas, que também serão respondidas algumas ao final do debate, ou comentários, conforme desejarem. E o outro recado é para que vocês sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, aproveitem para assistir às outras gravações de lives, que nós já debatemos vários assuntos interessantes aqui durante esse mês, e também em outras ocasiões. E sigam as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, onde somos @corecomg, para acompanharem outros conteúdos. Agradeço pela atenção de todos e para que a gente possa começar esse debate, o qual eu desejo que seja excelente para todas, eu passo a palavra para a Tânia e agora estarei acompanhando e interagindo pelo chat. Obrigada e professora Tânia Teixeira, é com você. Obrigada, Gabriela. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença da professora Tânia Maria Ferreira,
uma economista, né, que tem um grande legado, é mestre e doutora em História Econômica, tem uma atuação de extrema importância na academia, na área da formação, e tem trabalhado com questões de suma importância, como a atividade da minério-dependência, dos desafios da área da mineração, e discute a questão do desenvolvimento regional, e hoje aceitou esse desafio de discutir desigualdade e raça. É com um grande orgulho que o Corecon Minas recebe essa acadêmica corajosa, que tem se dedicado fortemente às discussões temáticas relevantes do nosso Estado e do nosso país, e que está em âmbito internacional, mas que aceita, né, fazer parte de um debate promissor para que a gente responda às questões da desigualdade de gênero e da questão da raça, que em nosso país é um legado que muitas das vezes nós temos preconceito de tocar no assunto, discutir o tema e, mais do que isso, procurar dar respostas efetivas para a condição de grande parte da população brasileira que padece de preconceito, que sofre desigualdade e que não tem as mesmas oportunidades, pelo fato de ser de uma raça considerada e tipificada, né? Não é enobrecida por preconceito. Então, hoje nós vamos discutir esse tema, né? E, para isso, nessa semana e no mês da mulher, nós estamos discutindo também essa questão a partir da questão de gênero, porque sabemos que há também uma situação mais complexa ainda quando se trata da questão da mulher negra. Então, nós aceitamos esse desafio. Também contaremos com a Isa Lourença, como diz a nossa acadêmica, a professora Tânia Maria Ferreira, é uma jovem que ingressou na carreira política, mas que também já deu conta de muitas outras questões. Eleita vereadora de Belo Horizonte, trabalha na Comissão de Mulheres e certamente terá muitas questões aí relevantes para discutir sobre a desigualdade de gênero e raça e a inserção entre ambas. E esse que eu acho que é a grande questão dessa noite. Nós temos a condição de fazer esse debate, conhecendo, inclusive, a pesquisa que foi feita pelo COFECON e que nos foi enviada em âmbito nacional, que o número de profissionais na economia consideradas negras e pardas é pequeno, que a inserção delas na atividade também é pequena, e que, mais do que isso, a desigualdade salarial é presente, e muitas vezes a desigualdade é maior para as mulheres negras. Nesse sentido, a gente traz essa reflexão, né, por esse lado, e também uma outra reflexão, que é da mulher negra que caminha com dificuldades, como a maioria das mulheres, mas carrega outros problemas decorrentes do preconceito racial, mas que são exitosas, vitoriosas nas suas batalhas e nas suas conquistas. Então, hoje, mais do que discutir somente a desigualdade, nós temos aqui que comemorar o êxito dessas mulheres guerreiras. Tá? Então, o Corecon abraça vocês com respeito e parabeniza pela dignidade dessa construção na vida profissional e na carreira e como cidadãs que são. Representando a nossa cidade, a Isa Lourença, e representando o corpo de mulheres negras e pardas que não têm voz, mas que hoje vai escutar alguém que conseguiu, não é só driblar, criar mecanismos para sair
do preconceito, do racismo, mas de instituir uma vida digna, profissional, humanizada, uma economista que merece todo o nosso respeito. E a Isa, uma comunicadora social que hoje está com esse papel tão importante na Comissão de Mulheres, do qual eu agradeço, Isa, pelo seu trabalho, pela sua luta, pelo seu enfrentamento, que eu sei que não é fácil, e você está representando a juventude, eu sei. Você está entre as jovens que foram escolhidas pela juventude para representar as mulheres na Câmara de Vereadores de Minas Gerais. Te parabenizo, te agradeço, e digo a vocês, eu não vou falar mais, porque a voz hoje é de vocês. E sempre será dentro do Corecom Minas. Com certeza. Sejam bem-vindas. Passo a palavra agora para a nossa Pamela Sobrinho, nossa conselheira comprometida com a mudança social, com a dignidade humana e com o desenvolvimento econômico e social, que é o lema da nossa gestão, e, com certeza, fará a condução primorosa desse debate. Obrigada. Pamela, é com você. Obrigada, Tânia. Obrigada, professora Tânia. As duas são professoras de Tânias, professora Tânia Maria, muito obrigada. Obrigada, Isa, de coração. Eu vou passar a palavra agora para a professora Tânia Maria, para ela começar a fazer a exposição dela. Cada uma das nossas debatedoras terão 15 minutos iniciais e depois a gente vai estar dando andamento à discussão. Professora Tânia, com você. Boa noite a todos. Na pessoa da professora Tânia Cristina Teixeira, presidenta do Corecom Minas Gerais e amiga de longa data, cumprimento a todos aqui presentes nesta live. E cumprimento especialmente a Isa Lourença, que veio aqui oxigenar com a sua juventude, mas já tão grande experiência pelo currículo, essa possibilidade de diálogo. Muito me honrou o convite dos organizadores desse evento, mas reconheço que o desafio é imenso, primeiramente porque, sendo a proposta de falar, né, sobre desigualdades de gênero e raça e a interseção entre ambas tão importante e nobre, sinto uma responsabilidade maior como mulher e mulher negra em dar a minha contribuição. Em segundo lugar, também reconheço a minha ousadia. A minha ousadia porque falar de um tema tão delicado e valioso para o ser humano em geral, e ainda mais para negros e negras, que num país de dimensões continentais tem a sua autoestima testada a todo momento. Como sempre registro, sangramos todos os dias. Sangramos como George Floyd, não precisamos do exemplo americano, porque já temos, infelizmente, João Alberto em Porto Alegre, né, numa antessala de um supermercado. Em terceiro lugar, porque não sou pesquisadora dessa área específica, e muito menos militante, no sentido, na acepção literal do termo. Como diz a literatura, alguns especialistas consideram que pessoas negras que querem participar do debate público sobre racismo precisam ter conhecimento intelectual sobre o tema. Esses especialistas entendem que suas experiências pessoais com o racismo são relevantes, mas não podem ser os únicos parâmetros para nortear a análise. Concordo em parte, porque reconheço e aceito que o racismo no Brasil é estrutural e fenotípico e está nas entranhas de nossa vida econômica, política e cultural, e muitas vezes se manifesta de forma inconsciente por meio de discursos elaborados, disfarçados de uma aceitação pro forma, camuflados em uma visão, entre aspas, inclusiva, mas que não inclui, pela incoerência entre a narrativa e a conduta. Além disso, dadas as disparidades socioeconômicas que refletem no gênero e no social, pode-se dizer que as pessoas experimentam o racismo de forma distinta. Sou professora universitária e economista de formação, e leciono História Econômica, o que me credencia ao debate, né, do ponto de vista do que eu acabei de registrar. Mas acrescento que os meus estudos sobre a formação econômica do Brasil e as discussões sobre a economia da escravidão,
que remetem aos braços africanos que ajudaram a construir este país, né, traduz, né, um passaporte de apresentação. E por que eu me atrevo a falar desse tema? Como eu disse, minha ousadia confessa tem sua origem na minha própria história de vida, em que desde a infância, como muitos negros e negras, tive que buscar minha identidade fora da realidade que me apresentava a sociedade, a TV, a mídia, as revistas, os jornais, enfim, todos os instrumentos e veículos de comunicação que legitimam a referência branca do brasileiro. E para construir minha identidade e me sentir uma afro-brasileira, foi necessário um ingrediente imprescindível ao processo, o fortalecimento da autoestima. Mas essa história de vida pode ser generalizada? Infelizmente, não. Os depoimentos de vários profissionais reforçam a variável educação como condição sine qua non este processo, que amplia os horizontes de nosso exercício diário da cidadania. Neste âmbito, é inevitável remeter-me aos indicadores perversos que fragmentam a sociedade brasileira em dois segmentos. De um lado, o Brasil dos brancos, com algumas características de país rico. De outro, dos negros, cujas médias constituem indicadores de países africanos. Na verdade, estudos recentes, desde o fim da década de 90, vêm revelando de forma contundente mais aspectos desse outro Brasil, onde as cifras da miséria têm ocultado uma dívida muito maior que a social, a dívida racial, que impôs ao longo dos últimos 500 anos um abismo entre brasileiros brancos e negros. Vou compartilhar agora alguns exemplos marcantes dessa dívida, que foram revelados pelos indicadores do IBGE e ou pesquisas do IPEA, conforme os slides que eu vou apresentar, que constituem e constroem um diagnóstico da desigualdade racial e de gênero e lançam luzes sobre, né, a dimensão da questão. Vamos lá. Quais os elementos que podem nortear a nossa fala? Né? Nós temos aí slides que mostram o que eu chamaria, né, a posição, né, comparando, né, brancos, pretos e pardos, né, no mercado de trabalho, na questão de distribuição de renda e condições de moradia, né, inclusive comparamos de pessoas abaixo de linhas de pobreza, da violência, lembrando, né, que as taxas de homicídio são muito superiores para as pessoas pardas, né, segundo dados recentes, dados oficiais, a cada 100 pessoas mortas no Brasil, 75 são negras. As taxas de analfabetismo na educação. A Isa está aí para nos ajudar a oxigenar isso, a representação política. Vide aí, né, como, infelizmente, os nossos legislativos, leia-se municipal, estadual e até federal, aqui considerando, por exemplo, deputados federais eleitos, né, é de um país, né, e de um Brasil muito mais branco, né, não corresponde à nossa realidade. Aqui nós temos um outro slide dos rendimentos médios reais, né, habituais do trabalho principal, em que, mais uma vez, a população preta ou parda é onerada. Né? As pessoas com rendimento mensal domiciliar per capita abaixo da linha da pobreza, e o número, mais uma vez, né, com os pretos e pardos se repetem de forma muito superior aos brancos. A taxa de conclusão do ensino médio, voltando de novo à questão da educação, em que vocês veem claramente como as mulheres pretas ou pardas, né, disputam, né, esse lugar, na verdade, de inferioridade, mais uma vez tratando do gênero. A distribuição, né, de pessoas que frequentam o ensino superior, né, vide aí, né, mais uma vez, como, né, a raça, né, preta ou parda, na verdade, mais uma vez onerada. A distribuição, né, acabei de mostrar naquela ilustração do Legislativo Federal, e aqui nós temos de vereadores eleitos, mais uma vez mostrando como, sobremaneira, há uma hegemonia, uma supremacia, né, dos brancos. Né? Acesso a bens duráveis e exclusão digital, né, pensando um pouco no padrão socioeconômico e no bem-estar, aí vocês veem aí os bonequinhos das mulheres, né? E isso aí está no retrato de desigualdade de gênero e raça do IPEA, os últimos dados, para mostrar mais uma vez como a classe, na verdade, né, das
dos negros, né, e pardas são onerados, né, no trabalho doméstico remunerado, pensando nas trabalhadoras, mulheres com carteira assinada, a diferença é gritante, como a gente mais uma vez vê a condição das mulheres negras ou pardas de inferioridade, né? O mercado de trabalho, né, claramente mostrando a taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais de idade, né, mostrando aí claramente como sobremaneira, né, infelizmente, né, este número para as mulheres negras é ainda pior. Na educação, já dei várias evidências, vários indicadores, mas a média de estudo, de anos de estudo da população, vocês veem mais uma vez por esses dados como as mulheres são oneradas. E, finalmente, a pobreza e distribuição e desigualdade de renda da mesma fonte, que, né, o relatório de retrato das desigualdades de gênero e raça, são dados, né, inclusive recentes, né, nós vimos dados anteriores para 2018, mas nós não temos muitas mudanças, infelizmente, esses são os dados. Então, a partir disso, né, em termos educacionais, nós podemos dizer, né, que os indicadores são muito pouco auspiciosos. Né, como eles frequentam, e quando nós olhamos para essa realidade, como frequentam a riqueza nacional como participantes minoritários, aos negros é vedado o acesso ao ensino superior, seja o público, pelas condições desiguais da concorrência em nível de instrução e preparo com os brancos, seja o privado, pelas condições desiguais do padrão socioeconômico. Prejudicados na primeira infância pela condição socioeconômica inferior, que compromete com certeza o processo de aprendizado, chegar à universidade torna-se um sonho muito distante, e para alguns até um pesadelo, quando passam no vestibular e não têm como pagar a universidade. Enfim, como diz o pesquisador Ricardo Henriques, né, que foi do IPEA, num trabalho do IPEA muito interessante, os brancos são mais ricos e mais desiguais, os negros mais iguais e mais pobres. Em termos sociais, os negros e mulheres, os indicadores demonstram, não mentem, são as maiores vítimas da violência. Em termos oficiais, a cada 100 pessoas mortas no país, 75 são negras. Registra-se ainda o aumento dos casos de feminicídio, que a mídia retrata a todo tempo. Depois de uma visão tão realista, vocês perguntariam, como ver uma luz no fim do túnel? Falando, sim, da transformação que vem se operando de forma invisível e lenta no olhar da sociedade brasileira. Um olhar que sempre agrediu de forma disfarçada e hipócrita os negros e consagrou o império do racismo cordial. Nesse ponto, gostaria de chamar a atenção para uma campanha, mas que eu não esqueço, ela foi lançada em 2002, há quase 20 anos, mas que permanece muito atual. Foi lançada pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. E o título dessa campanha era "O preconceito racial humilha, a humilhação social faz sofrer". À época, né, um jornalista publicou num jornal, né, da cidadania e descreveu essa luta pela humanidade invisível, em que o olhar pode dizer tudo sobre esse processo de segregação. Abro aspas. Um encontro por tempo ínfimo, que pode não passar de uma simples troca de olhares entre um sem-teto e alguém com endereço fixo, entre uma pessoa negra e outra branca em um espaço implicitamente vedado aos não brancos, pode levar à invisibilidade da pessoa discriminada. A vítima faz de tudo para não ser percebida como uma estratégia de autodefesa, atenuando a humilhação que está sentindo. Do outro lado, estão aquelas que, para fugirem do incômodo de se confrontarem com o próprio preconceito, desviam o olhar fingindo que nada vem. Fecho aspas. Essas são situações comuns no dia a dia das pessoas negras, que outras pessoas mais desatentas não perceberiam. E isso ocorre porque, para muitos, sempre que se fala em racismo, pensa-se logo em algo incontestável, agressivo, como impedimento, por exemplo, de entrar em alguns lugares. Nem sempre isso é o mais relevante. Basta olhar para as salas de aula das universidades brasileiras e ver o percentual de pessoas negras. O ProUni vem alterando este quadro, principalmente nas instituições de ensino superior privadas, mas o processo é lento. Ou mesmo se nós verificarmos o percentual de docentes negros, ou ver surpresa no rosto das pessoas
quando percebem um negro dirigindo um automóvel caro. Acham logo que é jogador de futebol marginal. Infelizmente, como os dados mostrados sobre a exclusão social, em média, poucos negros teriam essa condição econômica. E então, como fugir desse olhar agressivo e reagir de forma positiva ao racismo velado que desafia o nosso cotidiano e tenta nos empurrar para a marginalização? Fortalecer nossa autoestima, buscando nossos próprios espelhos, que nos permitam ver refletida uma identidade negra e digna, como diz muito bem a presidenta do Corecon, referência de cidadania para a construção de um eu mais afro-brasileiro. Um espelho que não nos embranqueça, mas que nos mostre o quanto somos iguais. Uma cidadania que nos instrumentalize para defender o humano acima de qualquer coisa. Como disse Abdias Nascimento, numa entrevista citada numa pesquisa sobre o racismo no Brasil, na Universidade Católica de Brasília, em 1998, o Abdias Nascimento disse, abro aspas, o negro precisa estudar e seguir à frente de cabeça erguida para ser reconhecido. E ele complementa, eu lutei muito para chegar onde estou, e isso prova que todos os negros podem lutar por chances melhores na sociedade, ao contrário do que pregam as ideologias. Já caminhando para o final da minha fala, né? Assim termino, usando as palavras sensíveis de Jurandir Freire Costa, em entrevista ao Jornal do Brasil, em 27 de abril de 1997, mas muito atual. À época, ele comentava o assassinato do índio Galdino Jesus dos Santos, queimado por 5 rapazes da classe média em Brasília, numa brincadeira, como se referiram ao fato. Abro aspas. Assim como aprendemos a ter preconceito contra quem é pobre, negro, suburbano, nordestino, mulher, podemos perfeitamente aprender que certas pessoas não são gente. E, ao meu ver, estamos indo em velocidade acelerada nessa direção. Fecho aspas. Sobre essa ótica de vida, o Jurandir Freire Costa ainda complementou falando do próprio aprendizado. Ele disse, quando jovem me ensinaram outras coisas. Me ensinaram que nada que é humano me deve ser indiferente e que endurecer não é perder a ternura. Firmeza não é ódio, justiça não é vingança. Qualquer vida, por mais mesquinha que seja, ainda assim é uma vida. Fecho aspas. E é nisso que acredito. É por isso que eu estou aqui nesse debate, dando a minha contribuição, por acreditar fielmente que políticas públicas podem, na verdade, modificar esse cenário. E é por isso que nesse debate, para mim, ele tem a simbologia de buscar novos espaços além da sala de aula para promover a mudança. É uma outra forma de militar a favor da mesma causa. Muito obrigada. Obrigada, professora. Muito bom a explanação. A gente vai ter a oportunidade aí de responder às questões do chat e as minhas questões também. Agora eu vou passar a palavra para a Isa, para ela estar fazendo a explanação dela. Isa, com você. Obrigada, Pamela. Agradeço ao Corecon pelo convite, por estar aqui. Em especial, agradeço aí Pamela, né? Sei que é uma das integrantes aí do Corecon e uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa muito justa, e é isso, né? Militante aí em prol das igualdades, né? Políticas, sociais, econômicas. Obrigada mesmo pelo convite, e Gabriela também, que mediou, né? Está garantindo a estrutura dessa live, obrigada. Obrigada, Tânia Teixeira, a presidenta. Tem duas, Tânia. Tem duas, Obrigada, Tânia, presidenta aí do Corecon, pela abertura, foi muito bacana a sua abertura. E também a Tânia Ferreira, né? Tânia Maria Ferreira. Gostei muito da sua fala, achei muito importante. Quando você traz, né, o tema da escravidão, certo? Para pensar a estrutura social e econômica e também política da nossa sociedade hoje, você trouxe isso, você trouxe a história, né? A história do Brasil, que é uma história tão difícil, né? Que deveria ser a história que todo mundo sabe,
mas a gente sabe que é uma história muito pouco contada na realidade, né? E as consequências dela hoje, como que um processo grande de desumanização, de escravização, de exclusão, né, do povo racializado, né, do povo negro, formou essa sociedade que a gente tem, calcado em tantas desigualdades, né? Onde uns vivem em lugares de luxo, outros vivem com as mazelas, sem saneamento básico, em locais de risco, onde uns têm as heranças, as grandes heranças que vêm, né, dos seus antepassados, escravocratas, sim, e outros que tragam consigo a herança da resistência, porque não recebem uma herança financeira, né? Porque recebem uma herança de resistência, fruto de muita luta para sobreviver nessa sociedade que a gente vive. E a luta para sobreviver é um processo de exclusão muito grande, foi muito grande e continua sendo muito grande. Obrigada por trazer isso. Achei fundamental para esse debate, para o público, né, aqui desse nosso encontro. Para mim, assim, falar sobre a interseção, né, mulheres e raça é fundamental. Eu descobri assim, o meu lugar no feminismo ao descobrir o feminismo negro. E depois, mais para frente, o que eu chamo, junto com uma corrente de pensamento, que é o feminismo para os 99% da sociedade. Que quer dizer que a vida não separa as pessoas em caixas, certo? Assim, eu sou mulher, aqui eu sou mulher, aqui eu sou negra, aqui eu sou bissexual, aqui eu sou periférica. A vida não nos separa assim. Não é possível dizer isso eu sofri porque eu sou mulher, isso eu sofri porque eu sou negra. Em diversos momentos, as opressões elas são combinadas, porque elas encontram, né, as pessoas que combinam diversos tipos de opressão de maneira diferente. Mas por que essas desigualdades existem, né? Eu acho essa é uma grande questão. Por que as desigualdades existem? Bom, eu acredito nas desigualdades como pilares para uma sociedade onde alguns detêm meios de produção e outros só têm como vender a sua força de trabalho. Essa sociedade só pode ser calcada em base a muitas desigualdades. Se você tem uma maioria de pessoas que trabalham para outras pessoas se enriquecerem, alguma coisa tem que fazer com que essa maioria que trabalha para outra pessoa se enriquecer não se rebelar. E as opressões, o machismo, o racismo, ele opera muito para isso. E eu acho isso fundamental para entender, inclusive, qual é o papel da luta feminista. Porque muitas vezes colocam o feminismo, a luta das mulheres, num empoderamento que eu acredito um empoderamento vazio, que é o empoderamento de dizer, você tem que ter, você é mulher, dá conta de ter 2 trabalhos, 2 filhos, manter a casa impecável, e isso é um empoderamento. Mas isso não é empoderamento para a gente. Muito pelo contrário, né? Quando nós debatemos o feminismo, né, e o feminismo para os 99%, estamos defendendo e nos colocando perante uma estratégia de luta por igualdade. De luta por igualdade. Então, quando eu sou eleita vereadora, né, por exemplo, em Belo Horizonte, né, hoje nós temos 2 vereadoras mulheres negras, e isso já é um avanço gigantesco perante as legislaturas passadas, apesar que a gente sabe que isso não representa os 27% de mulheres negras que compõem a população belo-horizontina. Mas quando eu sou eleita para a Câmara, eu sempre falo assim, a representatividade, ela não é um fim em si mesmo. Ela não é um fim em si mesmo. Olha, temos mulheres negras no espaço de decisão. Ela é um meio para que a gente leve para lá a luta por igualdade. Porque a gente tem exemplos na política, e hoje na Câmara Municipal, mas em outras esferas do poder público, nós temos exemplos de mulheres
eleitas, de mulheres na política, mas que não tocam a pauta de mulheres, mas que não lutam por igualdade. E que acaba sendo uma peça nesse jogo e nesse mecanismo da política e da sociedade como ele existe. E a gente precisa quebrar com isso. A gente precisa estar lá para lutar por uma sociedade justa. Por quê? Olha, gente, nós sabemos que a pandemia de Covid-19, para trazer para mais perto da gente a necessidade da luta por igualdade, a pandemia de Covid-19, né, somada aí com a crise econômica, social, política, enfim, essa crise que a gente está vivendo, ela afeta todas as pessoas. Só que ela não afeta todas as pessoas de maneira igual. Essa é uma grande questão. Então, tem um dado do IBGE sobre o desemprego, por exemplo, né, o desemprego estratificando raça, que vai mostrar que, dos desempregados hoje, nós temos entre a população de pretos 17% de desempregados, na população de pardos 15%, e na população branca 10%. Então, ela mostra que essa pandemia, ela atinge de maneira diferente, e em especial, a gente vai ver por que a população preta e parda são mais atingidas. Em geral, porque estão em postos de trabalho com contratos mais precarizados, e os primeiros a perderem seus trabalhos quando a gente entra numa crise. Então, são os lojistas, são as pessoas no trabalho doméstico, são as pessoas do serviço da construção civil, que têm os salários mais baixos e o contrato de trabalho mais precário. Além disso, obviamente, a gente sabe que o impacto também da pandemia está sendo muito grande no setor informal, né, de trabalho informal, e a gente sabe também a maioria, que é uma maioria da população negra nesse setor. Então, a gente vê que a fome voltou a atingir pesadamente o nosso país e voltou a atingir principalmente as famílias negras, que são, em sua maioria, chefiadas por mulheres negras. Porque quando você vai ver, as famílias são chefiadas por mulheres, em maioria são por mulheres negras. E que, não à toa, né, o programa Bolsa Família é voltado para as mulheres, né? Então, assim, a gente sabe quem está ali na resistência cotidiana para enfrentar essas desigualdades e para sobreviver nesse momento que a gente está vivendo. Acho importante falar também que essa pandemia e a questão do trabalho atinge as mulheres, de maneira geral, de forma muito pesada também. Então, assim, eu conheço vários casos de mulheres que tiveram que sair do seu trabalho. Nós temos aí um exemplo forte, né, que é 2 milhões de empregadas domésticas que perderam seus trabalhos. E aí nós estamos dizendo das mulheres negras, que perderam seus trabalhos, que estão no trabalho doméstico. Mas nós estamos dizendo de várias mulheres também que tiveram que sair do seu trabalho porque passaram a ter que ficar com o filho o dia inteiro, e aí não tem condição de ir trabalhar, e passaram a ter que cuidar ali do serviço doméstico. E entre as mulheres que continuam trabalhando, 41% delas afirmam que passaram a trabalhar mais diante da pandemia. Porque elas são trabalhadoras dos serviços essenciais, né? E aí na saúde passaram a trabalhar muito mais, ou então estão aí no home office, né? Tendo que trabalhar e ao mesmo tempo cuidar de criança e ao mesmo tempo fazer o trabalho doméstico. E para ir finalizando, eu acho que as tarefas domésticas, para mim, elas são a chave para entendermos como que o trabalho das mulheres é super explorado nesse sistema que a gente vive. Por quê? Nós temos um trabalho que é não pago, em uma muito grande parte não pago das mulheres. Então, nós temos ali uma família onde as pessoas têm uniforme limpo para trabalhar,
tem comida pronta para trabalhar, tem toda a reprodução de sua vida garantida para ela poder ir produzir, para ela poder ir trabalhar. E esse trabalho, muitas vezes, é feito pela mulher que está dentro da casa e que não recebe um centavo para isso. Ou, muitas vezes, também, quando a mulher trabalha, é designada uma outra mulher, que aí é a trabalhadora doméstica, que recebe muito mal. No Brasil, trabalhadoras domésticas recebem muito mal. Porque, gente, o salário, ele é um mecanismo para que a pessoa consiga reproduzir a sua força de trabalho, né? Para que a pessoa consiga comer, descansar e estar pronta para trabalhar de novo. O salário é para isso. Mas no Brasil, ele é extremamente baixo. Esse salário é extremamente baixo. Então, a gente tem que sobreviver com muito pouco. O nosso povo tem que sobreviver com um salário baixíssimo. E aí, quando você tem que contratar uma trabalhadora doméstica, ela tem que sobreviver com um salário extremamente baixo, né? E isso gera lucro para alguém. Isso gera lucro para alguém. Isso gera lucro para a pessoa que não precisa garantir uma lavanderia, um restaurante público, que pode aproveitar aquela força de trabalho por mais horas de trabalho, porque a pessoa tem outra pessoa lá na casa dela fazendo as funções domésticas. Então, ela consegue explorar mais. E a gente precisa falar sobre isso, porque são mulheres que estão recebendo nada ou recebendo muito pouco por todo esse trabalho. Então, por isso que, para mim, o feminismo ele só tem sentido se é um feminismo que pensa no conjunto da sociedade e que busca unir o conjunto da sociedade para lutar contra um sistema que oprime. Que é um feminismo que a gente chama, né? O feminismo para os 99%, um feminismo decolonial, né? Feminismo que é contra todo o processo de colonização que sofremos no passado e no presente, né? Então, é isso. Para terminar, eu queria dizer assim, que a esquina do encontro entre raça e gênero, ela é marcada por uma profunda desigualdade. Profunda desigualdade. Mulheres negras são a base da pirâmide social. Elas carregam a sociedade toda nas costas e recebem muito pouco por isso. Mas ela também é a esquina da resistência popular e da luta. Eu falo muito que a solidariedade é o que nos fez chegar até aqui. Se não fosse a solidariedade de uma vizinha que fica com o filho para a mãe ir trabalhar, da família, né? A minha família sempre morou em lotes com várias casas e morava todo mundo junto, e se faltava comida para um, pedia no outro, e essa solidariedade nos fez chegar até aqui. Me fez chegar, por exemplo, como vereadora de Belo Horizonte. Fez a professora Tânia, né, ser uma professora com tanta bagagem como ela é hoje. A solidariedade nos fez vencer. E eu acho que é fundamental a gente seguir apostando na solidariedade. Eu gosto muito de apostar na economia popular, sabe? Então, como eu estou aqui entre economistas, eu tenho me deparado cada vez mais com as economias populares, sabe? De mulheres que se juntam para fazer a coisa acontecer, e também é uma forma de resistência. Nessa sociedade. Então, é isso, esse é o meu recado. Eu acho que a gente tem que apostar na resistência, na luta, nós com nós mesmas, né? Tudo que nós tem é nós, já diria o Emicida. E obrigada, acho fundamental esse tema para o mês de março, né? Mês de março precisa falar do feminismo popular. E, Tânia, adorei todos os seus corações, palminhas, adorei também a sua apresentação, achei você super familiarizada aqui no Zoom, coisa que eu sou péssima, mas muito obrigada mesmo, obrigada, Pamela, obrigada a todas as presentes. Obrigada, Isa. Por último, gente, eu queria muito ficar com vocês, mas eu tenho uma live que já estava marcada 7 horas, e aí eu vou ter que ir, mas obrigada de coração aqui, gostei muito. Sem problema. Isa, muito obrigada pela sua participação. Eu anotei vários pontos aqui para a gente continuar na discussão. A gente agradece, em nome do Corecon,
A gente espera você de novo aqui para outras discussões, para a gente estar falando novamente sobre esse tema, sobre economia solidária, e aqui a parceria está garantida. Obrigada, viu? A professora Tânia Teixeira, ela também tem que sair, ela também tem aula agora, e aí eu anotei, mas a professora Tânia Maria vai ficar, vai sobrar para você. É um monte de questões que eu quero estar conversando para a gente. Vamos ver se eu dou conta, né? Com certeza. Tânia, você quer estar despedindo? Tânia Teixeira, né? Tânia Teixeira, microfone. Acho que está tudo ok. Seu microfone está desabilitado. Pamela. Oi, Tânia. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Infelizmente, minha conexão está muito ruim. Queria agradecer a Isa e a professora Tânia Maria Ferreira. Foi um debate extremamente importante para a gente iniciar essa discussão dentro do nosso conselho e chamar também essa discussão no COP, que é a Associação de Todos os Conselhos de Minas Gerais. Aqui já faço o convite a vocês, porque eu vou apresentar essa proposta para iniciar essa discussão também no COP, né? Que todos os conselhos. A gente perdeu a conexão com a Tânia. Vamos dar... Ter que me retirar, porque eu vou dar aula agora. Eu vou deixar vocês com a Pamela. Deixo o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito a vocês. Obrigada, Continue Tânia. aí. Sim. Tchau. Bom, gente, Isa, obrigada, viu? Vamos aqui, a gente recebeu 2 perguntas, mas elas também fazem conexão com as coisas que eu anotei para a gente estar perguntando. O David, ele perguntou sobre se você vê importância do auxílio emergencial nesse contexto de pandemia e das desigualdades apontadas. E ele mandou um forte abraço. Ele colocou professora Tânia, acho que é para você, David Duarte. O microfone. É o Davi, aluno, ele é extensionista com o nosso projeto, eu já até conheço. Ele foi meu aluno, ele é aluno nosso, do Departamento de Economia, da professora Tânia Cristina também. Isso. Você quer fazer as perguntas todas? Eu vou respondendo. Não, pode ir respondendo. Eu acho que não tem dúvida, e vou remeter-me à fala da Isa, de uma questão fundamental. Isso aí, existe um consenso hoje entre os maiores especialistas em economia brasileira do país. Não há dúvida de que essa pandemia acirrou, né? Acelerou e acirrou as desigualdades sociais. O abismo está colocado. Eu acho que a Isa, de uma forma muito pertinente, ela colocou vários exemplos no que toca, né, a questão de quem está na base dessa pirâmide, nos referindo à temática de hoje, que são mulheres negras. Esse abismo, ele só pode ser, nesse período, sendo de alguma forma mitigado, né, pelo que a gente chamaria por essa decisão do auxílio emergencial. E eu acho que o reflexo, sem querer, na verdade, ir para o que é clichê hoje, ou para a vala comum, mas a mídia independente deixa daquele canal, a mídia impressa, a mídia televisiva, os podcasts, todos estão fazendo referência às campanhas, que é o nível de mobilização social, que eu não me lembro em outra fase do Brasil, em outra situação, que também não tínhamos vivido uma pandemia dessa forma, dos movimentos de mobilização social em prol de mitigar a fome dessa população, desses excluídos. E que, com certeza, se fôssemos hoje fazer uma pesquisa dessas pessoas que estão hoje vivendo às custas das cestas, né, na verdade, básicas,
que esses redutos e que essa sociedade está mobilizando, com certeza elas estariam enquadradas no espectro que nós estamos discutindo aqui. Então, nós não temos, né, o auxílio emergencial, ele faz parte, na verdade, desse conjunto de políticas que eu entendo como políticas, política econômica, mas também é uma política pública importante. A gente comentou aqui muito sobre a questão dessa política neoliberal e necropolítica, né? Porque o que a gente tem visto são políticas de morte direcionadas, né, à população negra e periférica, né? Hoje, como você já havia colocado, né, nos dados, a maioria dos jovens, das pessoas que morrem são pessoas negras, maioria jovens negros. A gente falou aqui sobre a questão da precarização do trabalho, então a gente tem também uma sobreposição de opressão, né, enquanto a mulher branca sofre uma opressão de gênero, mas ela também oprime a mulher negra. Então, assim, dentro desse contexto de necropolítica e dessa precarização do trabalho, a gente até recebeu uma pergunta da Sulamita, falando assim, que ela queria saber a opinião sobre as políticas de ação afirmativa para a inserção de mais negros na academia e nas empresas. Se acham essas políticas eficazes. E aí eu completo perguntando assim, de forma geral, como vencer esse contexto de necropolítica que a gente está vivendo e tentar transformar essa sociedade menos desigual, né? Porque, assim, a gente sabe que enquanto a gente continuar nesse sistema capitalista, a gente vai continuar tendo essas desigualdades. Mas a gente que políticas, o que fazer? Qual a luz no fim do túnel para esse tipo de situação? Pamela, e Sulamita, né? Sulamita, que é a pessoa que perguntou. A resposta, eu vou tentar dar uma resposta simples para uma pergunta extremamente complexa, porque traz um tanto de perguntas dentro da mesma pergunta. Gostaria de ter essa fórmula, não tenho, mas eu tenho uma crença que, mais que uma crença, eu acho que ela passa pela ciência, por todos que eu já ouvi, já li, e por tudo que eu já estudei. Eu não vejo outra saída que não é a educação, mas a educação não é um processo de curtíssimo prazo. Então, vou pegar, né, alguém no bojo da pergunta, ver a questão das políticas afirmativas. Eu acho, se a gente pensar no 1888, e mesmo considerando que tem toda uma discussão, né, teórica sobre o embranquecimento da população brasileira, com os fluxos imigratórios no final do século XIX, né, tendo em vista toda a expansão cafeeira, então não vou entrar por esse caminho, mas a Lei Áurea foi fruto de um processo gradativo, na verdade, de abolição, mas sabemos muito bem que, à época, não tivemos nenhuma política pública para acolher, né? E há estados que sofreram mais imediatamente com esse processo, como o caso do Rio de Janeiro. Depois tivemos, né, um desvio dessa produção cafeeira para São Paulo. São Paulo já era outra base em termos da força de trabalho, já não era mais a base escravista, mas não tivemos uma política de inclusão. E, claro, se nós pegarmos as variáveis e os indicadores que eu mostrei de educação, se nós temos pessoas que partem para uma corrida em condições desiguais, as políticas afirmativas vêm para fazer, né, o que a gente chamaria essa correção. Então, eu acredito nessas políticas. E hoje já há pesquisas, indicadores oficiais, na verdade, mudanças em função de uma série de decisões que foram tomadas, né, e que mostram que essas políticas, que extremamente polêmicas, né, quando a gente pensa, principalmente no acesso ao ensino superior, né, a questão das cotas. Você imagina, por exemplo, né, que há muitos anos, né, o que representa o país, né, vamos chamar, né, nas relações exteriores, na geopolítica mundial, o acesso a toda a formação, né, do Instituto Rio Branco, né, na verdade, não representava muito o espectro nosso racial. Então, nós temos vários, né, exemplos que mostram que essa correção
ela pode acontecer, mas as políticas públicas têm que ter continuidade, porque não adianta uma questão, e, ao mesmo tempo, temos uma formação, quando eu falo em educação, que possa completar esse ciclo de forma virtuosa, porque nem sempre esse processo, que eu, inclusive, na minha fala, citei isso, eu não acho que, às vezes, ele é consciente. A questão, eu citei aquela frase do olhar, exatamente para mostrar que as pessoas nem percebem que elas são racistas. Eu presidi uma mesa ontem de uma aula inaugural do direito com um professor que é de extremo respeito nessa área, não é, como eu disse, né, uma área que eu produzo em termos de pesquisa, e ele falando do trabalho que ele fez com vários desembargadores lá na área dele, que era uma palestra sobre ações antidiscriminatórias, né, uma aula inaugural do direito, que ele estava falando exatamente deste trabalho de formação. E, às vezes, as pessoas não têm consciência, porque entre os próprios negros existe, às vezes, esse racismo inconsciente. Agora, eu pergunto, por que isso? Porque os espelhos não permitem. Você quer ver um exemplo, se você me permite? Eu tenho uma neta... À vontade, por favor. Tá, uma neta, que eu brinco postiça, que ela é neta do meu marido. Mas os filhos são meus enteados, eu tenho a maior história. Ela é a coisa mais fofa do mundo, 3 anos. Primeiro presente que nós fomos dar, e eu quis dar uma boneca, tá? Mas eu não dei uma boneca, uma Barbie. Eu procurei, e hoje você vê como que a indústria de brinquedos já foi alterando as propagandas, mas isso tudo é um processo, é muito lento. Eu comprei uma boneca negra. E ela depois me mandou um vídeo, foi antes da pandemia, com 3 anos, dizendo: vovó Taninha, adorei a minha boneca negra. Por quê? Eu falei, eu não vou dar para ela algo que vá, na verdade, perpetuar. O mesmo nós dizemos para as mulheres. Qual que é um dos grandes problemas que nós enfrentamos? E eu falo, às vezes, muito isso com as minhas amigas, a sociedade é machista, mas nós criamos e perpetuamos isso. Porque quando vamos criar um menino e uma menina, nós criamos de forma diferente. Então, os homens, às vezes, vão muito atrás de uma extensão da mãe, porque a mulher tem que fazer tudo. Por que os homens que são criados de outra forma, eles compartilham muito mais as questões domésticas e deixam as mulheres menos oneradas? A pandemia tem mostrado isso. Por que as mulheres estão muito mais sobrecarregadas? Porque quando você está fora de casa, você paga um profissional, uma profissional para te ajudar, mas se você está em casa, você sai o tempo todo convivendo com as exigências domésticas e as exigências profissionais. Então, resumindo, né, eu não sei se respondi adequadamente a demanda de vocês, eu acho que ela é uma mudança, acho que as políticas afirmativas, te confesso que no início não acreditava, hoje, né, por ler sobre o assunto, indicadores, eu acho que elas são extremamente válidas, eu acho o ProUni extremamente exitoso desse ponto de vista, e acho que temos que cada vez procurar mais espelhos. Nós não temos isso, a sociedade brasileira ainda ela é muito, né, eu diria, desse ponto de vista, ainda muito branca. E você colocando esses pontos, né, sobre o ProUni, eu fui bolsista, né, foi uma experiência muito boa, né, porque quando a gente tem a oportunidade de ingressar no ensino superior, a visão da gente de mundo, ela muda de forma drástica, né, a gente tem um contexto e a gente é inserido em um outro contexto completamente diferente, chacoalhando, né, aquela visão de mundo que a gente tinha. E uma das coisas que a gente comentou aqui foi a questão do racismo estrutural, né? E que as pessoas não entendem o que é racismo. E aí eu falo como mulher branca que às vezes tem que dar aquela chavinha assim e a gente consumir mais conteúdo de mulheres negras para a gente sair daquela coisa que a gente repete. E a gente vê, infelizmente, que teve assim, aí eu tô falando assim, a minha visão, eu queria partilhar da sua opinião sobre a questão do retrocesso, porque às vezes eu sinto um retrocesso com relação a essas discussões, né? Porque aí a gente não está falando só de feminismo, que a gente vê essa semana tem uma consulta pública do Senado sobre uma PL, que é a PL da gravidez, que, para quem não sabe, a PL ela fala sobre
ela dificulta o acesso ao aborto legal em caso de estupro, caso o estuprador queira se assumir pai, né? Aí a gente tem um problema assim, muito grande quando você coloca aqui o conceito de pai e estuprador na mesma frase. Isso me remete muito à questão dos estupros, né, coloniais que a gente teve e como que a nossa sociedade também foi formada em cima dessas opressões. Então, quando eu vejo PLs assim voltando, e estatisticamente as mulheres negras também são as maiores vítimas de violência sexual, você vê, eu tenho a sensação que a gente está tendo esse retrocesso. E mais ainda, quando as pessoas estão achando que é mimimi a gente discutir raça e gênero. Então, assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? O que você acha? A gente está tendo esse retrocesso? Se é normal, porque a gente sempre está em ciclos e talvez faz parte essa gritaria da ala conservadora para que a gente tenha uma perda de fôlego? Eu vou ser mais cautelosa em relação às questões tanto da violência sexual, da violência contra a mulher. Não, obviamente, deixar bem claro, né, é abominável, né, lamentável. Isso aí não tenha dúvida. Mas por que eu vou ser cautelosa? Porque eu tenho dúvidas, né, como pensadora, como pessoa capaz de refletir, se de fato nós estamos tendo uma aceleração das ocorrências ou elas estão ficando mais transparentes. Porque, comparativamente, não me lembro a data, né, e não quero ser leviana para... Mas, comparativamente à nossa história social, a Lei Maria da Penha é muito recente. Então, eu penso que todo esse processo, né, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a violência doméstica não é só necessariamente agressão física, tem pessoas que vivem, né, no assédio moral durante a vida inteira. Minha mãe tem 90 anos, a geração de antigamente, porque o que existia de fato em meio aos casamentos, e falando nessa sociedade machista, era uma forma de assédio. As mulheres, que obviamente viveram a miscigenação muito bem descrita no Casa Grande e Senzala, foram mulheres, né, que obviamente, né, as sinhazinhas, viviam nesse regime extremamente fechado, e que não tinham voz ativa para nada. Então, o que eu penso que hoje, né, as mulheres têm um grau de liberdade, né, maior, e a sociedade, ainda que lentamente, vem mudando. Com relação, né, às questões relativas ao racismo estrutural, né, eu sempre gosto de lembrar, né, as variáveis que são, inclusive está aí na boca, principalmente das pessoas que militam mais, né, no movimento negro, em várias organizações não governamentais, que o Brasil, como eu disse, foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, né? Isso, como eu já disse, assim que a Lei Áurea foi assinada, nenhum direito foi garantido aos negros, né? Eles não tiveram acesso à terra, a qualquer tipo de indenização ou a qualquer tipo de reparo por, né, séculos de trabalho forçado em muitas fazendas, em que, na verdade, essa forma de assédio moral também existia, né? E o assédio era físico, moral, pensando nas mulheres escravas, também o assédio sexual, né, dos capatazes, né? Então, essa situação, quando se refere ao racismo estrutural, ela está muito vinculada, né, a essas, né, condições subhumanas a que essa população africana foi, na verdade, submetida. E, claro, né, tendo todo esse background, tendo toda essa origem, né, nós ainda tivemos, após a estruturação desse racismo, de trabalhar com o que a gente chamaria um estereótipo, né, na verdade, extremamente negativo dos negros, né, associado à vadiagem, ao subalterno, associado, né, ao que a gente chamaria ao que não era nada positivo, né? Uma vez eu li uma matéria e tomei até uma certa resistência ao verbo denegrir por isso, né? Porque, embora a gente tenha muitas dessas questões, claro, as pessoas não falam por mal, mas denegrir é tirar o negro, porque o negro tem esse sentido que não é um sentido, na verdade, positivo. Então, eu acho que, na verdade, a questão ela é complexa, né? Tudo que representa mudança social ela é complexa, mas
quando você pergunta pela luz no final do túnel, eu acho que a luz no final do túnel, a Isa ilustrou muito bem. A luz no final do túnel estão, né, nas mulheres, já que o debate é entre raça, né, e gênero, né, aí são os exemplos que nós temos e que temos que acreditar. Eu acho que quanto mais espelhos nós tivermos e quanto mais melhorarmos o percentual de mulheres nos legislativos, no judiciário, no executivo, que mulheres terem mais visibilidade, mulheres negras, a gente pode mudar. A gente já vê um padrão, por exemplo, na publicidade, lá na praça, onde eu estou nesse cargo, que eu sou a professora, nós temos curso de publicidade, eu tenho um diálogo muito constante com o coordenador do curso. É visível a publicidade na mídia televisiva, como ela mudou, né, nos últimos anos. Não era assim, mas porque nós estamos no espectro de consumidores. Depois eu queria só, se você me dá licença antes de fechar, eu queria fazer uma menção ilustrar uma questão que eu carrego sempre nas minhas reflexões, mas, né, você deve ter mais alguma pergunta? A gente vai para a última pergunta, e você colocou sobre a questão da lei. A lei Maria da Penha, ela é de 2009, e a lei do feminicídio de 2015. São leis muito novas, né, muito recentes. A lei que foi da Sônia Vilela. Ótimo. Temos uma ausência muito grande de mulheres negras no poder e em cargos de liderança. Como reverter isso se as próprias negras não estão lá para garantir as suas... Não garantir as suas pautas? Isso. Eu acho que a resposta a isso, ela contém muito do que eu disse antes, Pamela. Na verdade, a mudança, ela tem que começar a partir do momento que essas pessoas, a gente mudar, né, e fazer um nivelamento de oportunidades. Por isso é que eu não vejo, repito, outra saída que não a educação. Por que eu elogiei o ProUni? Por que eu elogiei? Porque são essas possibilidades que podem, na verdade, conduzir e abrir as portas, na verdade, para as mulheres negras. Porque, veja bem, o nível de exigência para o negro é muito maior. E a gente vê como que essa questão dos olhares fazem diferença. Para mim, é muito desconfortável a semelhança de outras manifestações de mulheres negras que eu ouvi chegar numa instituição que eu vejo que grande parte das pessoas que estão, e sem nenhum demérito, nos trabalhos mais inferiores, são mulheres negras. E que eu faço questão, né, na verdade, por amizade, por simpatia, mas de estar próximas, de tratá-las como iguais, porque não há nenhuma forma de mudar isso. Né? Porque a questão é, na verdade, uma posição hegemônica, de uma posição, né? E muitas das vezes, no cotidiano, também ser educativo. Quando nós falamos no olhar agressivo, né, o olhar, eu penso, a gente pode pensar no judiciário, no legislativo, mas eu acho que é um exercício diário, que todos os negros que puderem, e dão conta, porque isso aí, às vezes a opressão é tão grande que a pessoa nem dá conta de se manifestar, mas você tem que, na verdade, de alguma forma, trabalhar essa posição. Eu vou já aproveitar e vou fazer esse comentário que eu iria fazer, que eu acho que ela pode ajudar a responder isso. Né? Eu, certa vez, lendo uma entrevista da atriz Aida Lerner, na Ilustrada da Folha de São Paulo, isso foi na década de 80, hein? E eu guardo isso até hoje, porque eu acho extremamente pedagógico. Ela havia ganhado uma premiação no Festival de Cinema de Brasília pelo filme Vera, e respondia a uma indagação do jornalista sobre o sentimento de uma negra ao receber a homenagem. Ela dizia que, em seu caso específico, ficava muito feliz, porque, além de negra, ela reunia outros estigmas do preconceito. Ela era mulher, judia e decidira ser atriz. A sua premiação, portanto, feriu o padrão das escolhas de uma sociedade que sempre praticou a pseudo-aceitação de seus pares e onde alguns acabam sendo mais iguais que outros. Por que eu gosto dessa ilustração da Aida Lerner? Porque a luta é constante. A luta é constante, às vezes, até no momento em que eu faço uma abordagem na minha instituição, que chega alguém e as pessoas pensam, você que é a professora Tânia? Eu um dia disse isso para uma interlocutora, uma pessoa que precisava de uma informação, marcou um horário com a diretora acadêmica é um cargo.
E pelo telefone, nós já havíamos dialogado, eu acho que ela construiu alguma imagem minha, que não era a imagem que ela encontrou. Aí ela me olhou de cima embaixo e disse, você que é a professora Tânia? Eu falei, o que ela estava esperando? Ela não estava esperando quem ela estava vendo, com uma calça jeans, uma camiseta, 1,57 m e negra, porque normalmente isso não é o padrão. Então, eu acho assim que essa luta ela é constante, as mulheres só vão poder alcançar isso se elas encontrarem, né, o que eu chamaria meios de legitimar a sua ascensão. E, para mim, a senha é a educação. Não vejo outra forma. Obrigada, professora. Eu acho que deu para esclarecer muito para a gente essas questões, né? Eu acho que é um tema que ele tem que ser constantemente debatido, né? Eu acho que não existe assim, a gente tem que desconstruir todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que levantar essas discussões, todos os dias a gente precisa ter esse olhar empático, porque todos os dias a gente está se desconstruindo, né? Tipo, por exemplo, no meu caso, são 30 anos vivendo com uma visão e eu preciso desconstruir, eu preciso cada dia uma visão diferente, como mulher e companheira de luta de vocês, e eu acho que quanto mais a gente aprende, né, mais a gente consegue também ser uma forma de você ir educando as outras pessoas, né? Porque eu aprendo com você, eu ensino um colega de trabalho, a gente passa a ter esse olhar mais empático, igual você falou, a questão das mulheres, realmente as posições mais, eu vou colocar assim, né, de serviços mais braçais, a gente vê muito mulheres negras, e às vezes a gente se incomodar também, né, porque Exatamente. você está numa sala em que todo mundo que está sentado ali é branco, e quem está servindo é negro, espera aí, tem uma coisa errada aqui, e a gente precisa se posicionar. Né? A gente precisa reverberar as nossas insatisfações, né? Precisa dar voz. Desculpa, Pamela, é porque eu fico entusiasmada, porque o tema ele é muito nobre, e, inclusive, eu acho desmistificar algo que eu, outro dia, num diálogo com uma pessoa, né, que partilha da mesma visão que eu, e desmistificar essa ideia que a militância ela é só em praça pública com cartaz. Eu acho que a indignação, e pensando em empatia, que é um termo que está, né, na verdade, muito, entre aspas, na moda, e precisamos ter empatia, eu não estou negando isso, mas a empatia ela é uma constante, porque hoje na empatia, na pandemia, estamos cobrando muita empatia, mas a empatia no dia a dia, por isso que eu dei o exemplo do Índio Galdino, e citei o Jurandir Freire Costa, porque, na verdade, é o respeito à vida, é o respeito ao outro, é o respeito, como a Isa disse muito bem, não, independentemente da sua sexualidade, da sua raça, né, da sua posição, né, do seu padrão, é o respeito ao outro. Deixa eu te dar um último exemplo, e aqui eu vou fechar minha fala com ele, porque eu acho linda essa mensagem, e para a gente também refletir que esse processo, ele é um processo histórico de longo prazo, e que, obviamente, tem raiz em vários países de base escravista. E eu gosto muito de remeter-me, né? Claro, não estou comparando, aí a história econômica, ela nos permite, você formou em economia, um exercício muito bacana de história econômica comparativa, pensando na plantation do algodão nos Estados Unidos e pensando na indústria açucareira do Nordeste, mas eu gosto muito, né? E quero fechar minha fala com essa mensagem. O Martin Luther King, que todos nós conhecemos, né, uma referência fundamental quando pensamos, né, na discussão do racismo, conta que numa fria manhã de outubro de 1956, uma velha senhora negra do Alabama estava entre os países, inclusive, né, que fizeram a grande corrente quando nós pensamos nos antecedentes da Guerra Civil Americana. Uma velha senhora negra do Alabama começou a sua longa caminhada de quase 8 quilômetros para ir ao trabalho. Era o 10º mês do boicote aos ônibus que iniciou o movimento pelos direitos civis.
movimento que alguns, a princípio, não davam mais do que uma semana. A velha senhora andava com dificuldade e um transeunte, um pedestre, para lhe mostrar simpatia, perguntou se os seus pés estavam cansados. E ela então respondeu, abro aspas, sim, meu amigo, os meus pés estão muito cansados, mas a minha alma está leve. Fecho aspas. Então, eu acho que nesse processo, todos que nós aqui discutimos, e com toda a contribuição, né, da nossa presidenta, da Tânia Cristina, da Isa, eu acho que só pode lutar pela igualdade quem conheceu a diferença. E isso se aplica tanto a mulheres quanto a mulheres negras. Era isso. Obrigada. Linda fala. Eu acho que com essa reflexão tão profunda que mexe assim com todas nós, a gente vai encerrar a nossa live. Eu quero agradecer muito à professora Tânia Maria. Foi um prazer assim gigante conhecê-la, gigante. Eu digo mesmo. Já quero assim, espero ter a oportunidade de participar de mais lives com a senhora. Eu queria agradecer a Isa, né, que teve essa participação importantíssima. É uma mulher de luta, guerreira, mãe, acompanho ela, acompanho todos os percalços dela. Professora Tânia Cristina, minha amiga pessoal, e agradecer a todos que estão aqui conosco, que participaram dessa discussão, que interagiram com a gente. A nossa live ela fica gravada, curta as nossas redes sociais, nos acompanhe, tem outras discussões, tem outras publicações, né, que são colocadas no nosso site, na nossa página do Corecon, no Instagram e no Facebook, e aqui no YouTube. Gabriela, passo a palavra para você. Obrigada, Pamela. Perdão, não estava conseguindo ativar meu microfone, mas enfim, muito obrigada a ambas, né, convidadas que estiveram conosco. Eu normalmente não faço parte desse momento de encerramento, mas hoje eu gostaria, né, em função da professora Tânia Teixeira, nossa presidente aqui do Conselho, ter precisado se ausentar, ela deixou, né, uma mensagem aqui por escrito, pois a conexão dela estava ruim, ela não conseguiu falar. Então, eu vou ler aqui a breve frase que ela deixou, né, que foi, abre aspas, estimadas, deixo meu abraço e gratidão. Este debate foi de grande relevância para iniciarmos essa discussão junto à sociedade e com os profissionais da economia. Fecha aspas. Então, eu gostaria também de agradecer, em nome dela e do Conselho de Economia, pela disponibilidade da professora doutora Tânia Maria, também da Isa Lourenço, que teve que nos deixar, e também da Pamela pela mediação. Lembrando, né, como a Tânia falou, que o Corecon-MG foi o primeiro Conselho de Economia a promover um debate com esse recorte, então estamos muito felizes, né, por ter proposto esse tema e, sobretudo, com pessoas que contribuíram tanto, né, com falas tão interessantes. Então, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Quem quiser ainda pedir o certificado, acessem o link e sigam o nosso canal. Obrigada, viu? Muito obrigada.